como o movimento Alerta e o estudo trazido aqui pelo Pedro Halal realizaram a estimativa desse excesso de morte, e qual é a interpretação contextualizada do número em si? Senhor senador, basicamente são contas complementares. Eu e a doutora Jurema, inclusive, conversamos antes desse depoimento, porque, na verdade, o que aparece? 400 mil dessas 507.240 mortes poderiam não ter acontecido se o Brasil estivesse na média mundial. E aí a gente vai subdividindo essas mortes. Por exemplo, a doutora Jurema mostra que em um ano de pandemia, 120 mil destas poderiam ter sido evitadas caso o Brasil tivesse adotado aquelas medidas que a doutora Jurema muito bem relata. Além disso, tem as 145 mil que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos comprado a vacina na primeira oferta da Pfizer e na primeira oferta da Coronavac. E aí, senhor senador, eu só quero ressaltar isso, que é muito importante. Essa conta que eu apresento da Pfizer e da Coronavac é baseada nos depoimentos que foram dados aqui na CPI. Perfeito. Então, não são 100 milhões de doses da Pfizer, são 4,5 milhões de doses que teriam chegado caso o governo tivesse respondido um dos 101, eu acho, e-mails que não respondeu naquele primeiro momento. No caso da Coronavac, o doutor Dimas disse aqui, seriam 100 milhões até maio. O que nós fizemos? Nós já tinha até aquele momento chegado 51 milhões de Coronavac no Brasil. Então, nós só consideramos as 49 milhões a mais que teriam chego. Exatamente por isso que nós chegamos nesse número. Então, é um número composto, são 400 mil vidas que poderiam ter sido salvas por diferentes mecanismos de ação que o Brasil poderia ter adotado. Especificamente, se puder detalhar, para dar mais ênfase ao próprio estudo, qual foi especificamente o número de mortes pela negativa das vacinas no próprio cronograma? Segundo o cálculo... Vossa Senhoria tem essas planilhas aí que demonstram isso? Exatamente, está na documentação que eu entreguei para o senhor, para o presidente e para o vice-presidente. São 95.500 mortes, especificamente relacionadas à demora na assinatura da Pfizer e da Coronavac. Um outro estudo liderado por outros colegas da USP estimou em 145 mil mortes, mas aí levando em consideração todas as ações diversas que poderiam ter sido feitas em relação à vacinação. Por exemplo, o Brasil ter aderido no menor percentual ao consórcio da OMS e as outras oportunidades de vacina que, infelizmente, o Brasil não optou por assinar um pouco antes. Jurema. Senhor senador, só apenas para complementar o que o doutor Pedro diz com tamanha propriedade, é dizer que o estudo do Alerta, ele pega os números de mortes evitáveis, principalmente quando não havia ainda vacina disponível. É claro que a primeira vacina foi dada em janeiro, né, na Mônica Calazans, em São Paulo, todo mundo lembra. Mas nós pegamos as 52 semanas, só as últimas poucas semanas desse período é que já tinha vacina, mas a primeira dose, a gente não tem ainda o cinturão que a vacina pode fazer, ainda não chegamos a esse patamar. Então, antes da vacina, o que a gente diz é que havia outras medidas que poderiam e deveriam ter sido adotadas, e essas, se fossem adotadas, salvariam vidas. É esse o cálculo. Quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso, a gente está considerando, inclusive, que algumas delas, que aquele número já está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações, que parte da sociedade fez o que devia. Muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão. Aqueles que puderam, evidentemente, né? Aqueles que puderam usar o máscara de qualidade, aqueles que puderam ficar em casa, aqueles que tiveram consciência e puderam, não fizeram aglomerações. Então, isso já, mesmo assim, nós chegamos a 305 mil mortes em excesso e 120 mil que poderiam ter sido evitadas. Se a gente conseguisse implementar as medidas de forma consistente, isso não teria acontecido.